Denúncia entregue na Câmara de São José do Rio Pardo pede a abertura de uma comissão processante para investigar o prefeito. Ele já responde por ações na Justiça e agora está nas mãos do Legislativo apurar 5 supostas irregularidades apresentadas no documento. O documento entregue por um morador ao presidente da Câmara de São José do Rio Pardo oferece denúncia expondo informações que podem levar à comprovação de atos de improbidade cometidos pelo prefeito Hernani Cristóvão Vasconcelos, com base na Constituição Federal e na Lei Orgânica do município. Entre as denúncias está a contratação de uma clínica de oftalmologia que prestou serviços ao município. Segundo investigação do Ministério Público, a empresa é da família do chefe do executivo. Por meio de liminar, a Justiça determinou a suspensão do contrato e o bloqueio de bens do prefeito e do filho dele. Contrariando toda a premissa, desde a Constituição até as leis orgânicas da cidade, ele contratou a própria clínica dele, particular, para prestar serviço para o município, né? Aí, a partir do momento que ele foi avisado por algum membro próximo a ele de que isso era ilegal, ele encerrou os trabalhos com a própria clínica e e transferiu, né, esses trabalhos para uma clínica dos filhos dele, né? Aí foi mandado para o Ministério Público esse caso todo. Aí o Ministério Público entrou com uma liminar e rechaçou isso. Na ação apurou-se também que o prefeito atendia os pacientes da empresa dos filhos, auferindo verba diretamente transferida pela prefeitura. A investigação afirma que a referida conduta caracteriza ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, causa prejuízo ao erário e viola os princípios da administração pública. O próprio prefeito prestava serviço para a prefeitura e recebia do erário público recursos. Então, esse fato, a nossa comissão o relator fez um parecer pela abertura da comissão de processante. Porém, o ano passado, ao tentar abrir a comissão processante, nós, vereadores, em 6 vereadores de oposição, quanto minoria, infelizmente fomos derrotados e acabou arquivando. Outra ação que corre na Justiça diz respeito à placa oficial de veículo do Executivo que foi colocada na caminhonete do prefeito. Durante tramitação do inquérito civil, ele confirmou que fez por poucas vezes e unicamente a serviço do município, porque o gabinete não possui automóvel que possa rodar longas distâncias. Mas mesmo após a representação, voltou a usar a placa oficial no veículo particular, que foi flagrado estacionado no consultório dele. Na Câmara, também foi apresentada a denúncia de que Vasconcelos teria cometido as chamadas pedaladas fiscais, operações de crédito que excedem o montante das despesas de capital, e teria feito para cobrir os gastos da prefeitura. A medida foi aprovada pela maioria dos vereadores. E houve também um fato de que no ano passado e no ano retrasado ele não cumpriu o mínimo previsto para se investir em educação no município. O mínimo previsto é 25% e o prefeito investiu menos de 25% no ano 2018. Então, esse é um outro fato muito grave também. Sobre todos os apontamentos apresentados à Câmara, o presidente da Casa de Leis disse que encaminhou o documento ao Departamento Jurídico para avaliar a possibilidade de abertura ou não de uma comissão processante. Nós tomamos esta prudência de enviar ao jurídico da Câmara para que o jurídico possa fazer aí um primeiro filtro, não é? Conferir se as denúncias, elas procedem, se existem ali os documentos comprobatórios, enfim, o jurídico irá dentro ou a partir do Decreto-Lei 201, não é? Analisar as denúncias e depois exarar um parecer que será enviado à presidência da Câmara. A expectativa agora em relação à abertura é se algum vereador achar que deve abrir. Porque se eles dependerem do jurídico, o jurídico já falou que, apesar das denúncias serem feitas corretamente, eles têm muita chance, no caso a defesa, tem chance de rechaçar. Caso vier a ser arquivado pelo jurídico, a gente vai manter a nossa mesma postura, denunciando ao Ministério Público, cobrando uma celeridade maior da Justiça em criminalizar o prefeito.
Nas ruas, a população está bem ciente de tudo o que se passa na política da cidade e espera que os fatos sejam esclarecidos. Tem que ser investigado. Tem sim, porque a nossa cidade dá um relaxo, né? Não faz mais nada. Com certeza, investigar e, se precisar, convidar órgãos competentes para entrar num assunto, precisa sim. As pessoas que fazem as coisas de má fé precisam ser punidas e a gente não aguenta mais, né? A cidade está um caos, tudo geral. E sempre denúncia, eles não apuram nada, eles vão lá e arquivam. Essa a expectativa nossa, cidadão, é que seja apurado e punido. Essa é a situação do cidadão ipatense. Espero que eles investiguem isso aí, porque realmente a cidade está bem abandonada, assim, cheio de buraco. Esse caso do prefeito aí já repercutiu bastante já pela comunidade e teve muito comentário negativo sobre isso. Não sei como é que eles vão fazer isso, só espero que eles tomem alguma decisão que ajude a cidade a melhorar algum aspecto, porque do jeito que está não dá não. Gislene Lopes, de São José do Rio Pardo, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de São José do Rio Pardo esclareceu que todas as alegações da denúncia já foram objeto de apuração pela Câmara no ano passado. E, na época, os vereadores rejeitaram por maioria a criação de uma comissão processante. Acrescentou que, depois disso, as mesmas questões foram encaminhadas ao Ministério Público, que deu sequência à ação. E o prefeito se defende, demonstrando não ter burlado o sistema jurídico vigente, bem como não haver causado prejuízo aos cofres públicos ou cometido qualquer ato de ilegalidade. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Se são denúncias graves e como a própria população diz, precisa ser investigada. Então, doutor Vinícius, boa tarde. Qual deve ser o papel da Câmara de São José do Rio Pardo? Boa tarde, Paulo Pulso, Ximene, a todos que assinam o Jornal do TV Clube. Simplesmente receber essa denúncia, investigar, conceder o constitucional direito de defesa e, se entender os nobres vereadores pela presença de infração política administrativa, caçar nos termos do decreto 201 de 1967. Se não, absolver, apesar de ser robusta a prova em desfavor do prefeito atual. Mas o presidente da Câmara disse que encaminhou primeiro as denúncias ao departamento jurídico da Casa. Essa questão depende mesmo do jurídico? Não, depende da Constituição, da lei orgânica do município e das leis federais. Havendo uma adequação entre o fato, a denúncia e a legalidade, certamente os vereadores têm que investigar, conceder de defesa e simplesmente, provavelmente, talvez caçar ou não. Já existem até ações na Justiça contra o prefeito e uma delas é a contratação de uma clínica de oftalmologia da família dele. O que isso representa? Isso representa o que o professor Boaventura de Souza Santos disse em um artigo famoso chamado A Política em Tempos de Cólera, de que a população não está confiando mais nos políticos e simplesmente tudo está desaguando na justiça. Há uma possível quebra de artigos previstos na Constituição Federal, uma pedalada fiscal de R$7.600.000, em que ele abriu crédito suplementar, a contratação da clínica por inexigibilidade da clínica do próprio filho, placa oficial usada em carro particular. Isso tudo vai desaguar no Poder Judiciário, como já desaguou, e medidas liminares sendo concedidas. A população tem que ficar de olho, como diz Raimundo Faoro, em os donos do poder. Em relação a usar a placa oficial de veículo do Executivo na caminhonete particular do prefeito, ele alega que fez isso porque o gabinete não possui um carro para rodar longas distâncias. Falta mais conhecimento dos gestores em relação às regras públicas? Prática comum. E, pelo que observamos, é possível infração à lei de improbidade, já concedida uma liminar para ele não usar mais essa placa, e o que nós estamos vendo é talvez uma proposta de alteração legislativa. No momento do registro de candidatura, não pedir só aquelas certidões tradicionais, mas talvez o exame de sanidade e até mesmo o teste de Rorschach, para não deixar os políticos entrarem nesse clima e depois a justiça gastar muito dinheiro ou a população para caçar o mandato e excluir, talvez, da política nacional. Mas, num caso como esse, o gestor pode ser responsabilizado de que maneira? Já civilmente, com liminares judiciais em ação de improbidade administrativa, como o órgão do Ministério Público assim entendeu, e o judiciário daquela comarca, talvez vai prosseguir nesta cassação de direitos políticos, impedimento pela lei da ficha limpa, e certamente o Ministério Público vai averiguar também questão penal. Então, são no mínimo 7 instâncias, inclusive vedando futuro registro de candidatura, caso haja penalização. Ser político hoje tem que se pensar muito bem.
a população deve ficar atenta principalmente a essas questões, né? E cobrar uma posição. Sim, a população é o que aconteceu aqui na Sevandija, e tantas câmaras e cidades da região caçando o prefeito, como o caso recente de Pirassununga, e que a TV Clube vem ensinando há 10 anos. A população fique de olho em seu vereador, force ele a cumprir o que determina a Constituição e pela qual ele jurou, porque somente assim que nós faremos uma sociedade mais limpa e um país melhor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube, e daqui a pouco a gente volta com outras informações. Pucci. Queiximene.